Você já parou para pensar se as suas escolhas são realmente suas? A gente vive com a sensação de que estamos no comando, que decidimos o nosso próprio destino. Mas e se eu te dissesse que a ciência tem uma visão um pouco diferente e talvez um pouco assustadora sobre o livre-arbítrio? Vamos mergulhar nesse mistério hoje. A ideia de que controlamos nossas ações é fundamental para a nossa sociedade. Justiça, moralidade. Tudo se baseia na premissa de que somos responsáveis pelos nossos atos. Quando você escolhe tomar um café em vez de um chá, ou virar à direita em vez de à esquerda, parece uma decisão consciente, certo? Mas as neurociências começaram a questionar essa certeza de uma forma muito concreta. Imagine um experimento. Você está sentado em um laboratório e um cientista pede para você apertar um de dois botões, quando você quiser. Enquanto isso, sua atividade cerebral está sendo monitorada por um scanner. Você pensa um pouco e, de repente, decide apertar o botão da direita. Para você, o momento da decisão foi claro, mas o cientista, olhando para o monitor, viu algo surpreendente. Ele viu seu cérebro se preparando para apertar aquele botão da direita vários segundos antes de você ter a consciência de que tinha tomado essa decisão. Essa não é ficção científica. Estudos reais como os pioneiros de Benjamin Libet e outros mais recentes com tecnologias avançadas de imagem cerebral mostraram que a atividade cerebral que precede uma ação voluntária pode começar até 7 ou, em alguns casos, 10 segundos antes da pessoa sentir que decidiu. O que isso significa? Significa que, em um nível fundamental, seu cérebro inconsciente já tomou a decisão por você. A sensação de "eu decidi agora" seria, na verdade, uma espécie de ilusão. Uma história que sua mente consciente conta para si mesma para dar sentido à ação que já estava em andamento. É uma ideia que bagunça a cabeça, não é? Se nosso cérebro decide antes de nós, quem está no controle? Será que somos apenas espectadores das nossas próprias vidas, assistindo a um filme que já foi escrito por nossos neurônios? Essa descoberta levanta questões profundas sobre responsabilidade pessoal. Se uma pessoa comete um crime, mas seu cérebro decidiu fazer isso antes que ela estivesse ciente, ela é totalmente culpada? É um debate complexo que envolve filósofos, cientistas e juristas, e não há uma resposta fácil. Alguns cientistas argumentam que o livre-arbítrio, como o entendemos, pode não existir. Nossas ações seriam o resultado de uma cadeia complexa de causas e efeitos, desde nossa genética e a biologia do nosso cérebro até as experiências que tivemos ao longo da vida. Cada pensamento, cada desejo, seria apenas o produto final de processos físicos sobre os quais não temos controle consciente. Mas calma, não vamos jogar a toalha e desistir de tudo ainda. Outra interpretação é que talvez o nosso conceito de livre-arbítrio esteja errado. Talvez a liberdade não seja sobre iniciar uma ação do zero, de forma espontânea. Talvez o verdadeiro poder da nossa consciência não seja o de iniciar uma ação, mas sim o de vetar uma ação. Lembra daqueles segundos entre a atividade cerebral e a ação? Alguns pesquisadores sugerem que nesse intervalo, nossa mente consciente tem uma janela de oportunidade. O impulso de fazer algo pode surgir do inconsciente, mas talvez tenhamos o poder de dizer não. Pense nisso como um presidente que não escreve todas as leis, mas tem o poder de veto. Os impulsos e desejos surgem das agências do nosso cérebro, mas a consciência, o executivo, pode dar a palavra final. Então, talvez você não escolha querer comer aquele pedaço de bolo, mas pode escolher não o comer. A liberdade não estaria na origem do desejo, mas na capacidade de controlá-lo. Essa ideia nos dá um pouco mais de agência, não é? Ela coloca a ênfase na autodisciplina, na atenção plena e na capacidade de refletir sobre nossos impulsos antes de agir. E isso nos leva a uma questão prática muito importante. Como podemos fortalecer essa capacidade de veto? Como podemos ser mais donos de nossas reações, mesmo que não sejamos donos de nossas primeiras intenções? É aqui que entram as ferramentas para a mente. Se o desafio é gerenciar os impulsos que nosso cérebro gera, então precisamos de estratégias e recursos que nos ajudem a criar um espaço entre o estímulo e a resposta. Técnicas de meditação, por exemplo, treinam o cérebro para observar os pensamentos sem se identificar com eles.
Ferramentas de organização, como planners e aplicativos de tarefas, nos ajudam a planejar nossas ações com antecedência, em vez de apenas reagir ao que surge no momento. Um ambiente de trabalho ou estudo bem arrumado e sem distrações pode reduzir a quantidade de impulsos irrelevantes que nosso cérebro precisa processar e vetar. A questão do livre-arbítrio pode parecer puramente filosófica, mas ela tem implicações diretas em como vivemos. Se aceitarmos que não somos totalmente livres, talvez possamos ser mais compreensivos com nós mesmos e com os outros. Se entendermos que a liberdade está na nossa capacidade de resposta, podemos nos focar em desenvolver essa habilidade. A ciência nos mostra que o processo de decisão é complexo, uma dança entre o consciente e o inconsciente. E embora você talvez não seja o coreógrafo de todos os passos, você ainda pode escolher como dançar. No final das contas, você não é totalmente livre o tempo todo, mas pode escolher o que fazer com o que sente, como reagir aos seus impulsos e como organizar sua vida para tomar decisões mais alinhadas com seus objetivos. E para te ajudar a pensar melhor, a se concentrar e a decidir com mais clareza, eu fiz uma curadoria especial de produtos que podem fazer a diferença no seu dia-a-dia. Se você quer ferramentas para foco, organização e produtividade, eu separei alguns achadinhos incríveis da Shopee. São itens que vão desde agendas e planners inteligentes até gadgets que ajudam a criar um ambiente de concentração. E o melhor, com descontos reais. Dá uma olhada no link que eu deixei na descrição e na bio do canal. Você pode não controlar quando uma ideia surge, mas pode controlar como você se prepara para agir sobre ela. Obrigado por assistir e por embarcar nessa reflexão comigo. Se você curtiu esse tipo de conteúdo, não esquece de deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder os próximos vídeos. Até a próxima.